Aguardando para dar início à nossa transmissão a respeito do ano jubilar, vamos só dar mais uns minutinhos para o pessoal ir acessando, daí nós vamos dar início. Uma boa noite a todos, a todas. Nós vamos, então, dar início ao nosso diálogo, nossa conversa sobre o ano jubilar. O que nós vamos fazer? Como eu já mencionei nas celebrações, vai ser uma colocação breve, não vamos nos estender demasiadamente, mas eu vou fazer uma pequena introdução, são um pouco as motivações para o ano jubilar. Depois eu vou falar um pouco sobre o sentido, o histórico, um pouco do ano jubilar, e depois vou entrar, no terceiro momento, sobre o ano jubilar de 2025, né? Peregrinos da Esperança, né? Tratar um pouco, então, desse tema. Então, nós vamos fazer um pouco esse caminho. Aqui está uma foto que depois nós vamos retomar, vamos voltar a ela, que é o Papa Francisco, no dia 24 de dezembro, abrindo as portas, né, a porta do Ano Santo. Então, uma breve introdução. É bom a gente recordar que no dia 9 de maio, próximo da festa de Nossa Senhora de Fátima, o Papa Francisco, isso em 2024, né? O Papa Francisco, ele lança a bula "A Esperança Não Engana", isso em português, né? Que nos é mais fácil. E nessa bula ele anuncia o ano de 2025 como um ano especial, e seria o ano jubilar, né? Então, esse foi o primeiro movimento do Papa Francisco no sentido do lançamento e do anúncio desse ano jubilar. No último dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, o Papa Francisco abriu o Ano Santo. E esse é o gesto que ele fez de abrir a porta santa, né? No sentido de entrarmos na caminhada deste ano. A importância, e a necessidade de nós, como comunidade, conversarmos um pouco, entendermos um pouco melhor esse ano, é justamente para nós podermos celebrá-lo melhor. Quando a gente não conhece uma realidade, não conhece algo, fica mais difícil para nós celebrarmos.
Então, essa nossa conversa, essa nossa live, tem esse objetivo, ajudar-nos a entender um pouco melhor, para melhor celebrar esse ano. Esse ano jubilar de 2025, proclamado pelo Papa Francisco, será, com certeza, um marco de graça e renovação espiritual para toda a Igreja. Ele quer nos oferecer, a todos nós fiéis, a oportunidade de divulgar, de testemunhar a nossa fé de forma concreta. Por isso, nós testemunharmos aquilo que nós cremos, que é o amor de Deus para conosco. Esse ano também, ele é chamado Ano Santo, Ano Jubilar, Ano Santo, se usa as duas nomenclaturas. Mas mais do que um simples marco temporal, marco da história, ele é um convite para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Se quisermos, em outras palavras, é uma provocação que nos é colocada para nós aprofundarmos a nossa intimidade, a nossa relação, o nosso encontro com Deus. Celebrando o ano jubilar, normalmente celebrado a cada 25 anos. E ele tem as raízes no conceito bíblico de jubileu. Nós vamos ver logo em seguida. E ele se apresenta como um tempo especialmente de conversão, de penitência, de renovação espiritual. O momento em que a Igreja nos chama a retomar a essência de nossa fé, ir nas raízes de nossa fé. Isso que nós somos chamados. E esse ano de 2025, então, sob o lema "A esperança não engana", inspirado na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5, o jubileu quer trazer uma mensagem de esperança e de perseverança nesses tempos desafiadores que nós vivemos. O Papa insiste nesse sentido, que nós vivemos tempos desafiadores e nós, cristãos, nós que cremos na pessoa de Jesus Cristo, de forma especial, somos chamados a ser agentes de esperança. Feita essa breve introdução, nós vamos retomar muitas coisas que eu apontei aí. Então, vamos um pouquinho sobre o ano jubilar. O termo jubileu tem sua origem numa palavra hebraica, Yobel, se quisermos, que significa carneiro. Pode ser meio estranho, soar estranho, mas o anúncio do ano jubilar era feito ao toque do instrumento feito do chifre do carneiro. Por isso, eles se reportavam ao carneiro, né? Então, como o ano santo, como se fosse o ano do carneiro, o tempo do carneiro. Nós encontramos no Antigo Testamento a celebração de dois momentos, assim, de períodos da história, né, que o povo celebrava e tinha anos especiais. E os dois, eles nos é apresentado no capítulo 25 do livro do Levítico, né? Primeiramente é o ano sabático. O que era esse ano sabático? Depois eu convido a todos pegarmos e lermos o capítulo 25 do livro do Levítico, daí nós vamos entender. Nós aqui não vamos retomar, ler, senão o tempo se estende. É um capítulo razoavelmente longo, mas não exagerado, que nos traz essas duas realidades. Ele apresenta o ano sabático e depois, como uma continuação, uma consequência, o ano jubilar. O que era esse ano sabático, para entendermos depois o ano jubilar? O ano sabático era o quê? 40 dias, 40 noites, 40 dias. 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 40 dias, 40 noites, 40 di
O povo era conclamado aqui: plantar, cuidar da terra, produzir, colher por 6 anos. O 7º ano era o ano dedicado a Javé. O povo não deveria plantar, não deveria colher, não deveria podar as suas vinhas. Só o povo deveria o quê? Se alimentar dos frutos do ano anterior. Se nós olharmos lá no capítulo 25, diz que, do livro do Levítico, que no 6º ano, Deus já vai providenciar uma colheita tão abundante que será suficiente para alimentar o povo por 3 anos. O povo pode colher as coisas que brotarem naturalmente, mas não deve colher, não deve nem podar as suas plantas. Porque esse ano é para a terra descansar. É um ano para que tudo seja colocado na mão de Deus. A cada 7 anos, cada 7 anos sabático, eles daí colocaram o ano jubilar. Quando se completava 7 anos sabáticos, seria o 50º ano. Também seria um ano especial dedicado a Javé, que também não deveria se plantar, não deveria se deixar a terra também descansando. Mas esse ano jubilar ia muito além. O mesmo capítulo 25 nos diz isso. Que quando se completava o ano jubilar, os 50 anos, então, depois tudo deveria voltar ao começo. Todas as dívidas seriam perdoadas, todo escravo deveria ser libertado, a terra que alguém vendeu deveria voltar ao seu antigo proprietário. Aqui era uma coisa muito interessante que está lá. Um exemplo. Se alguém, e o livro diz isso, se alguém se encontrava numa situação de pobreza, que não tinha outra alternativa a não ser ele se desfazer da sua terra, ele vender a sua terra. Essa terra que ele vendia, alguém da família dele, ou ele próprio, poderia resgatar novamente. Mas se ele não conseguisse pagar a dívida, quando completava os 50 anos, não da venda, mas o ciclo dos 7 anos, quando chegávamos ao ano jubilar, naturalmente aquele que havia comprado a terra deveria devolver ao antigo proprietário. E por que isso? Porque Javé diz: a terra é minha. Eu sou o dono da terra. Eu cedo para vocês produzirem. Vocês estão usando um bem que é meu, o que é meu. Então ninguém é proprietário definitivo da terra. Então esse ano jubilar para os judeus era um ano extremamente importante e um ano que havia uma mudança da questão social muito forte. Porque imagine, todo escravo voltava a ser livre. Toda a dívida era perdoada. Toda a venda de terra deveria retornar ao antigo dono. Esta lei, ela valia para as áreas rurais. Para as cidades, ela não valia. Só valia para as áreas rurais, para o campo, que era justamente a terra de produção. Então, quando fala o ano jubilar, nós falamos do ano jubilar, que era celebrado a cada 50 anos, para o povo judeu, ele exprime essa realidade, uma realidade muito forte. Quando nós lemos lá o capítulo 4 de São Lucas, que Jesus, nós lemos há poucos dias, no domingo, aí na celebração, que Jesus
coloca a sua plataforma de ação, aquela que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que ele retoma o livro do profeta Isaías, justamente ele diz que ele veio anunciar o ano da graça, que é o ano jubilar. Jesus, ele mesmo, tem tão presente isso e vê a importância desse ano jubilar. Então, a raiz daquilo que nós celebramos hoje, nesse tempo, o ano jubilar, ele está fundamentado principalmente nesse capítulo 25 do Levítico, que eu repito, convido todos a lerem esse capítulo. Vocês vão entender toda essa realidade e é muito significativo, né? Mas não era um ano puramente celebrativo, de fazermos belas celebrações, mas era um ano de tomar atitudes muito fortes, atitudes de conversão, atitudes de mudança. Então, a raiz é esta, né? Esse tempo sagrado, então, era marcado pelo perdão das dívidas, pela restauração da terra e pela liberdade dos escravos, simbolizando, assim, uma profunda reconciliação com Deus e a criação, a volta à originalidade. Por isso, nesse período, a lei de Moisés prescrevia que a terra, da qual Deus era o único dono, deveria regressar ao antigo proprietário. E os escravos, né, readquiriam a sua liberdade. Isso é muito importante a gente ter presente, porque o Papa insiste em algumas coisas, nós vamos ver nos sinais, fundamentado nessa realidade e nessa compreensão. Mas avançando, o ano jubilar na igreja, para a Igreja Católica. A Igreja Católica, né, celebrou o primeiro ano santo, né? Ele foi proclamado pelo Papa Bonifácio VIII em 1300. E o objetivo dele era promover a renovação espiritual e a reconciliação entre os cristãos. No início, a frequência do ano jubilar, né, ela foi mudando. Inicialmente era a proposta de fazer para cada 100 anos, somente que em 1342, o Papa Clemente VI antecipou para 50 anos. Né? A ideia, primeiro, da igreja era que se celebrasse, com toda essa força que eu vos falei do Antigo Testamento, a cada 100 anos. Depois o Papa Clemente antecipa para 50. No entanto, em 1470, o Papa Paulo II determinou que o período fosse reduzido e, em vez de 50, fosse celebrado o ano jubilar a cada 25 anos. Desde então, o ano jubilar é celebrado ordinariamente a quarto de século, ou a cada 25 anos. Pode haver, como nós vivenciamos em 2015, o ano santo extraordinário, o ano jubilar extraordinário. O Papa Francisco nos convidou o ano da misericórdia, mas foi um ano jubilar extraordinário. Isso também pode acontecer. Mas, ordinariamente, ele acontece sempre a cada 25 anos. E tem como objetivo, né, promover aquilo que eu dizia, a reconciliação, o perdão, a renovação espiritual de todos os cristãos. Então, seria esse momento, assim, do ano jubilar, que é quando eu vos falo assim, da reconciliação, do perdão, remonta àquela ideia do livro do Levítico. Né? Então, esse é um pouco o histórico, rapidamente, do ano jubilar. Gostaria de os grandes sinais do ano jubilar. Esses sinais sempre eles se manifestam e nós somos provocados para ele. Um primeiro sinal
nós somos chamados à peregrinação. A peregrinação, e nós aqui, se vocês recordam, no dia 29 de dezembro, nós fizemos a caminhada, inclusive saímos aqui de frente da igreja de Fátima, fomos em direção à catedral, onde celebramos a abertura do Ano Santo. A peregrinação, esse gesto, esse sinal do Ano Santo, a peregrinação, é um ato de fé, né? Onde a jornada física, a nossa caminhada, também representa uma busca de caminhada interior, uma busca de transformação, uma busca de caminhar no sentido de nos encontrar com Deus. Então, a peregrinação é muito importante para esse Ano Santo. Por isso, certamente, surgirão peregrinações, especialmente para o Santuário de Aparecida, que é um dos centros de peregrinação aqui no Brasil, ou o grande centro de peregrinação para o Ano Santo no Brasil. Um segundo sinal é aquele que eu já vos mostrei antes, a Porta Santa. Eu mostrei a imagem do Papa abrindo a porta, aquela bela imagem do Papa abrindo a porta. Ele tem um simbolismo, que é abrir-nos, entrarmos, acessarmos a graça divina. Esse é um dos símbolos mais emblemáticos do ano jubilar. É nós atravessarmos a porta santa, é um ato que simboliza a nossa passagem, o nosso caminho para uma vida nova. Um caminho de comunhão com Cristo e com a comunidade cristã. Um terceiro sinal, muito importante também, é a reconciliação. Nós vimos no Antigo Testamento, com palavras diferentes, a reconciliação era o centro do caminho do ano jubilar. Ele então se torna para nós, esse ano jubilar, um tempo favorável para a conversão e a reconciliação com Deus e com o irmão. Aí entra toda a questão das práticas sacramentais, né? Especialmente a questão da penitência, para experimentarmos sempre mais a questão da misericórdia de Deus. Um outro sinal muito forte é a questão da oração. A oração durante o jubileu é uma manifestação do nosso desejo de conectar-nos profundamente com Deus, né? De nós estarmos ligados, aprofundar a nossa intimidade com Deus. Outro sinal é a questão da liturgia. A liturgia, especialmente a celebração da Eucaristia, é o coração da experiência jubilar. Ela une a comunidade cristã em oração, em adoração. Então, ela reforça o nosso sentido de pertença ao corpo de Cristo. Então, nesse ano, estamos chamados a vivenciar mais esta realidade. Sentir melhor, quando nós celebramos juntos na comunidade, como irmãos, nós que estamos aprofundando essa nossa pertença ao corpo de Cristo. Um outro sinal é a profissão de fé. A profissão de fé é o nosso testemunho público daquilo que nós acreditamos, daquilo que a igreja nos ensina. Por isso nós queremos professar a nossa fé. Não queremos ser tímidos, não queremos ser acabrunhados, mas nesse ano, justamente, em que somos chamados a sentir essa graça de Deus, a misericórdia de Deus, de nós também termos a coragem e, se quisermos, a ousadia de não vacilar no nosso testemunho daquilo que nós queremos. E um último sinal desses mais significativos, e é um dos que muitas vezes mais se fala, mais aparece, é a questão da indulgência.
As indulgências são uma expressão da misericórdia de Deus. Elas permitem aos fiéis aliviar a carga do pecado e avançar na jornada da sua santidade. Se me permitam, vou me deter um pouquinho aqui sobre a questão das indulgências, porque esta é uma realidade que muitas vezes não nos é muito comentado, falado, e muitas vezes nós não conseguimos compreender direito. Né? A indulgência é a remissão diante de Deus, e eu estou lendo o documento do Vaticano que justamente fala sobre a questão das indulgências, por isso eu vou ler para ser fiel ao texto. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal, devido pelos pecados já perdoados, quando a culpa, né, já foi, quando a absolvição já foi obtida através da confissão. O que nós podemos pensar um pouco aqui? Se nós confessamos e recebemos o perdão, por que indulgência? Por que nós estamos na indulgência? E aí é importante nós termos presente duas realidades da questão do nosso pecado e do perdão, especialmente. Quando nós vamos, independente do nosso pecado, se seja ele um pecado venial, mortal, um pecado leve, um pecado mais grave, quando nós vamos e sinceramente nós confessamos e nos arrependemos, nós recebemos o perdão. Porém, não significa que o perdão apagou a pena. Apaga a pena. Eu vou dar alguns exemplos, os exemplos são sempre um pouco complicados, espero que não complique, porque eles são sempre muito ambíguos. Por exemplo, o que é a questão do perdão, do pecado, mas a questão da pena temporal? Quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, seja ele venial, mortal, leve, ou um pecado grave, nós acabamos rompendo a comunhão com Deus, né? E nós acabamos, né, por causa do nosso pecado, enfatizando a nossa realidade e as nossas dependências humanas. A nossa ruptura com Deus, a comunhão quebrada com Deus, ela recupera quando nós pedimos perdão e somos absolvidos. E, sinceramente, queremos mudar. Porém, fica o mal que nós fizemos, as consequências dele ficam. Aqui um exemplo. Alguém que rouba. Vamos supor, alguém foi lá e roubou uma sandália da Dona Maria. Quando ele vem confessar, nós, os padres, devemos acolhê-lo, em nome de Deus perdoar, mas aí que ele precisa recuperar o mal que ele fez. Quando ele roubou a sandália da Dona Maria, ele precisa ser orientado de ir lá e devolver a sandália da Dona Maria. Isso que muitas vezes não acontece. Outro pecado também, qual seja o pecado, nós temos a pena e nós precisamos tentar sanar essa pena, pagar essa pena. Somente que tem alguns tipos de pecado que cometem, muitas vezes pecados graves, que nós não temos como pagar essa pena, recuperar.
Por exemplo, uma questão mais grave. Alguém assassinou outra pessoa. Se ele vem confessar, está arrependido, nós, em nome de Deus, precisamos acolhê-lo e perdoá-lo. Mas a pena dele não ficou. E ele não pode, a exemplo daquele que roubou a sandália, ir lá devolver a vida para a pessoa. Porque a vida da pessoa ele não consegue mais devolver. Ele pode estar arrependido o quanto for, mas ele não consegue mais devolver a vida da pessoa. E como fica, então, essa pena temporal? Como que ele vai pagar essa pena? Né? Aí que entra as indulgências. Se ele confessou, confessa, está arrependido, mas está impossibilitado dessa pena, ele, por um motivo ou por outro, então a indulgência apaga também essa pena. Nós temos que, depois nós vamos ver, alguns pré-requisitos que temos que fazer para receber essa indulgência. Então, só para a gente perceber, não é que a confissão não é suficiente. É suficiente para nos reconciliar com Deus, para perdoar o nosso pecado. Porém, a pena temporal permanece. E ela precisa ser corrigida, ela precisa ser paga, vamos dizer assim. Né? E a indulgência é aquela que vem, então, e nos apaga, perdoa também, nos livra também dessa pena temporal. Esse é um assunto que é muito delicado, essa questão das controvérsias, é muito controvertida. Só para vocês terem presente, a questão das indulgências foi um dos pontos centrais que gerou o rompimento de Lutero, né? Então, a questão das indulgências é uma questão bastante delicada, mas é um pouco, a grosso modo, nesse sentido. Então, as indulgências são um dos grandes sinais. Então, nós que estamos também, é apagado a pena temporal, como as consequências do nosso pecado. Muito bem. Agora um pouco sobre o Jubileu da Esperança, que é esse ano de 2025, mais especificamente sobre ele. O ano do Jubileu da Esperança foi instituído, através da bula, que eu já mencionei, a esperança não decepciona. Ela que detalha um pouco a intenção do Papa Francisco, e que ele quer que justamente o quê? Que esse ano, então, seja um tempo de renovação da esperança, um tempo de perdão, de reconciliação, de renovação espiritual. A abertura desse ano aconteceu no dia 24 de dezembro, quando o Papa abriu a Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Dia 29 de dezembro, aquilo que nós fizemos aqui, em Dourados, foi a abertura solene do ano jubilar em todas as catedrais do mundo inteiro. Todas as dioceses, no dia 29 de dezembro, fizeram a abertura do ano jubilar na sua diocese, na igreja local. Aquilo que aqui nós também fizemos. O encerramento desse ano jubilar, ele vai acontecer no dia 6 de janeiro de 2026, com o fechamento da Porta Santa na Basílica de São Pedro. Aquela imagem que eu coloquei no início, ali, o Papa abrindo a porta, e no dia 6 de janeiro do próximo ano, ele vai fazer o contrário, vai fechar essa porta. E no dia 28 de dezembro desse ano, antes do encerramento lá no Vaticano, vai ser o encerramento nas dioceses de todas as igrejas particulares, todas as dioceses do mundo. Como eu dizia, a peregrinação é uma peregrinação, é um dos grandes sinais do ano jubilar. Aqui na Igreja do Brasil vão acontecer
vão ser provocadas diversas peregrinações, porque concentrou-se como o centro de peregrinação é basicamente Roma, né, algumas cidades da Itália, mas uma cidade em cada país foi colocado, no mínimo, uma cidade como um centro de peregrinação. E nós aqui, o centro de peregrinação é a Basílica de Aparecida. Então, nós vamos ser provocados, vamos ver que vão surgir várias peregrinações nesse sentido. Mas vamos falar um pouco sobre o Jubileu da Esperança, que também, como eu vos dizia, é conhecido como o Ano Santo. Esse é um período, repito, vou insistir nisso porque é importantíssimo. É um período de graça extraordinária que a Igreja nos oferece. É um tempo dedicado à renovação, à reconciliação, à vivência e o sentir mais profundo a misericórdia de Deus. Esse é um tempo para isso. Mas um tempo que o Papa insiste muito nisso, de renovação da esperança. Por que o Papa coloca como tema central a esperança? E ele, em muitos momentos, manifesta isso, uma percepção que nós vivemos tempos desafiadores. Nós passamos há pouco tempo pela pandemia. Isso foi marcando a sociedade, foi marcando a população, inclusive a nós cristãos católicos. Muita gente foi desanimando, muita gente sentiu a perda de pessoas tão próximas e muitas pessoas próximas. Comunidades perderam muitas pessoas. Isso nos deixou um pouco abatidos. Então, nós precisamos redescobrir a esperança que nasce da ressurreição de Cristo. A razão de nossa esperança é a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso o Papa nos provoca para isso. Né? Porque nós vivemos uma série de dramas, né, enfrentando dificuldades. Então, nós precisamos o quê? Reanimarmos, nos fortalecer na esperança. E aí entra o lema do Ano Santo. A esperança não confunde. A esperança não decepciona. E estamos falando da esperança cristã. Ela não decepciona. E por isso, nesse contexto, que o Papa nos convida, né, a todos nós cristãos, a nos tornarmos peregrinos da esperança, caminheiros da esperança, agentes de esperança. Por isso nós somos convidados a viver a esperança de forma muito concreta, não de uma forma teórica, porque a esperança cristã é uma esperança muito concreta. E o Papa nos chama a atenção, viver essa esperança na reconciliação, buscar o perdão de Deus no sacramento da confissão e perdoar aqueles que nos feriram. Nós também passamos, e não só nós no Brasil, mas o mundo está polarizado, nunca se promoveu tanto ódio, né? Então nós temos que superar isso. Isso é uma afronta ao cristianismo, é uma afronta ao próprio Evangelho, é uma afronta ao mandamento do amor. Quando alguém promove, provoca, gera ódio, ele está indo diretamente contra o grande mandamento de Jesus. Para nós cristãos não tem espaço para o ódio. Cultivar ódio significa abandonar Jesus Cristo. Isso que o Papa insiste. Então, nós abrirmos nesse ano nosso coração para a reconciliação. Nós sabemos que muitas comunidades ficaram divididas, muitas comunidades, houve grandes intrigas, brigas, famílias que já não se falam mais.
Este ano é para nós superarmos isso. É para nós nos empenharmos e vencermos essas divisões. Nos reconciliar como cristãos. Como cristãos, nós não podemos continuar vivendo dividido e semeando ódio. Nós somos chamados à reconciliação. Uma segunda forma concreta é a caridade, de nós sermos instrumentos da misericórdia de Deus. Ajudar a promover, nos empenhar por uma verdadeira justiça. Nós, cristãos, somos chamados a fazer a nossa parte para o mundo novo acontecer. E nós o fazemos quando agimos de forma concreta. Uma terceira atitude concreta de manifestação dessa é a nossa oração. Fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que é a fonte da nossa esperança. Quando nós nos desvinculamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, muitas vezes nós não percebemos no primeiro momento, mas nós vamos perdendo a esperança, a perspectiva de vida. Porque é justamente a nossa fé que nos impulsiona para a frente. A nossa fé que nos abre caminho para o futuro. Quando nós vivemos só o presente, nós perdemos a perspectiva da esperança. Não podemos esquecer que a esperança cristã não é um sentimento puramente, mas é uma virtude transformadora de vida. Como afirma o Papa Francisco, ela é uma âncora lançada no céu, que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades mais fortes que possamos enfrentar. Por isso, o ano jubilar da esperança é um tempo único. É um presente de Deus para nós, seus filhos. Ele nos chama a sermos luz em um mundo frequentemente marcado pela escuridão, pelo desespero, pela divisão. Por isso é um momento de exaltação da misericórdia divina, que nos abraça, nos envolve, nos fortalece diante das nossas fragilidades. Esse ano também é um convite a aprendermos sempre mais o caminho da solidariedade, para que, unidos como irmãos, possamos construir um mundo mais justo, mais fraterno. Quando nós falamos e insistimos do reino de Deus, o reino de Deus não culmina aqui, mas ele inicia aqui entre nós. E justamente ele vai acontecendo na medida que nós criamos relações mais fraternas, mais solidárias entre nós. Por isso, este jubileu nos desafia a sermos peregrinos da esperança. Levar a mensagem de Cristo, mensagem de esperança, mensagem de vida, aos confins da terra. Confins da terra, onde pode ser o bairro vizinho ao nosso, a rua vizinha minha, a casa do meu vizinho. Não precisamos percorrer quilômetros, mas sermos sinal dessa esperança no nosso contexto, onde nós vivemos, onde nós participamos da comunidade cristã. Por isso é mais uma oportunidade de testemunhar que mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, Deus é fiel. E a sua promessa de salvação continua valendo. A sua promessa de vida continua presente. E ela é eterna. Mesmo passemos por momentos difíceis,
ela não se apaga. Porque Deus é fiel na sua promessa. Mas o Papa também nos convida, então, nesse contexto, de sermos sinais, né, do renascimento e da renovação da espiritualidade, da esperança. Né? Nós precisamos manifestar. E o Papa nos aponta algumas camadas sociais, alguns grupos sociais, e nos convida a olharmos para que nós sejamos sinais de esperanças para esses grupos, ou para essas realidades. Uma primeira realidade, né, que o Papa nos convida a sermos testemunha e sinal, é do mundo de mais paz, de mais serenidade, de mais harmonia. A paz é a grande consequência da vivência cristã. Quando nós assumimos verdadeiramente o projeto de Jesus, a paz brota naturalmente. E nós somos chamados, então, segundo o próprio Papa nesse sentido, de nós, nesse tempo, nos empenharmos sempre mais para construir um mundo de paz. Superando todas aquelas discórdias, aquelas divisões que já vos mencionei. E o Papa também nos conclama a sermos sinais de esperanças e nos convida a pensarmos uma anistia aos prisioneiros. É uma questão bastante delicada, mas ele justamente pega o quê? O perdão lá no livro do Levítico, quando os escravos, os condenados eram libertados, para nós também. Vermos o que é que nós podemos fazer, né, diante de tantos homens e mulheres que perderam a sua liberdade. É certo que nós podemos pensar, tem gente muito violenta, que é danosa à sociedade. Não é isso, mas tem muita gente, muitos, que precisam mais de misericórdia do que de punição. Então, a esses nós olhamos. Nós aprendermos e nos sentirmos chamados a ser sinal de esperança para os nossos doentes. Nós convivemos com situações difíceis de assistência à saúde de tantas pessoas fragilizadas. Nós somos sinais de vida, de esperança, presença junto a essas pessoas. Nós sabemos, a igreja já faz, principalmente através dos seus ministros, das suas pastorais, um trabalho muito bonito de acompanhamento, de presença junto aos enfermos e doentes, mas o Papa nos convida a sermos sempre mais sinais de esperança a esses grupos. Também aos jovens. A realidade dos jovens é muito complexa no nosso tempo. Muitos jovens perdem a perspectiva por falta de esperança. Não encontram, não percebem, não vislumbram um futuro mais harmônico para eles. E aí vão perdendo a esperança. Nós não podemos deixar que as novas gerações sejam gerações com um número grande, uma grande maioria de jovens decepcionados, frustrados. Nós precisamos, como cristãos católicos, marcar nossa presença junto à juventude e ajudá-los a descobrir que vale a pena viver, que vale a pena empenhar-se, que o mundo pode ser diferente e vai ser diferente na medida que nós nos envolvermos. Por isso, renovar a esperança, a perspectiva de vida dessa juventude. Ser sinal também de esperança diante dos idosos.
nós, conforme vai passando os anos, nós vamos sentindo mais fragilidade na nossa vida. Precisamos também compreender os mais idosos, valorizar a sua experiência. Então, uma presença também de esperança diante desses irmãos e irmãs mais idosos. Uma outra realidade que o Papa nos convida a ser sinal de esperança aos migrantes. Nós aqui no Brasil, aqui em Dourados, nós percebemos e sentimos a influência da realidade que faz a cada dia surgir grupos de imigrantes em nossa cidade, em busca de vida, em busca de renovação, movidos pela esperança de uma vida melhor. E nós, cristãos, precisamos também ser sinal de esperança para esses irmãos. Aquilo que pudermos fazer, nós não vamos resolver o problema de todo mundo, mas nós somos chamados a não apagar a pequena chama que ainda fumega na vida de cada um de nossos irmãos migrantes. E por fim o Papa nos diz ainda: sermos sinais de esperança para todos os pobres. Quando nós olhamos a nossa sociedade, ela cada vez concentra a riqueza na mão de poucos. Acentuadamente isso vai acontecendo. Em vez de haver uma progressiva partilha, pelo contrário, há uma sempre mais concentração dos bens. E isso significa mais pobreza, mais fragilidade de vida. E nós, cristãos católicos, neste ano da esperança, somos chamados também a ser sinal de esperança para esses nossos irmãos. Quando acolhemos, quando promovemos, quando conseguimos ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, quando nós conseguimos ajudá-los a recuperar a sua dignidade de vida, isso é sinal de esperança. Então, irmãos e irmãs, quando nós vivenciamos esse ano da esperança, esse ano jubilar, nós somos chamados a nos deixar envolver pela esperança que brota da ressurreição. Mas essa esperança tem que transbordar os nossos limites. A esperança precisa transbordar a nossa vida. Essa esperança precisa ser espalhada e contaminar a nossa sociedade. Quantos contágios negativos que acontecem. Nós sermos aqueles que contagiam a sociedade por um espírito novo. Contagiar os nossos irmãos, as nossas irmãs de esperança, para que sintam que vale a pena continuar lutando, que vale a pena viver, e a razão, o motivo dessa nossa esperança é justamente o Cristo, aquele que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, gostaria de recordar mais uma vez. O Papa escolheu o lema Peregrinos de Esperança como um convite para todos nós nos unirmos em fraternidade, enfrentarmos juntos as dificuldades e acolhendo os mais necessitados, especialmente os pobres, os refugiados, os idosos, os doentes. É um ano especial. Um ano que queremos sentir a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Mas essa graça, essa misericórdia, também deve transbordar a nossa vida e chegar até a vida dos irmãos. Desejo que este ano seja frutífero para todos nós. Certamente, em outros momentos, nós vamos retomar nas nossas próprias celebrações o sentido desse ano jubilar, né? Mas queria fazer essa colocação nesse início de ano,
para que nos ajude também a celebrarmos esse ano, a vivenciarmos esse ano. Que esse ano não seja uma pura celebração em nossas Eucaristias, em nossos momentos de reflexão, de oração, de encontro, mas seja um ano da esperança, que nós possamos levar essa esperança a todos os irmãos e irmãs, especialmente da nossa comunidade, mas todos aqueles e aquelas que se aproximam conosco, de nossas vidas, de nossa realidade. Por isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos fortaleça, para que nós possamos vivenciar esse ano. E que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas, na vida de nossa comunidade, que sempre possamos sentir a sua misericórdia, o seu perdão, mas também levar a misericórdia, o perdão, a esperança a cada um de nossos irmãos e irmãs. Uma boa noite, que Deus nos abençoe e um santo ano para todos nós. Que esse jubileu, que esse ano santo, seja a renovação de nossas vidas, que possa ser o início de uma nova vida, primeiro ano de uma nova vida, um ano da graça de Deus. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.